Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. Muito bom dia, consigo Júlio Vera Cruz Martins. Como sabe, é sempre com um enorme prazer que estamos aqui aos sábados para mais um Raio-X. Uma mulher na presidência da Assembleia Nacional, paridade parlamentar 50-50, e estamos em plenos 16 dias de ativismo pela eliminação da violência contra as mulheres. Esse período vai terminar a 10 de dezembro, por coincidência ou talvez não, Dia dos Direitos Humanos. A ideia de um Parlamento absolutamente paritário, 50-50, e uma mulher na presidência da Assembleia Nacional é lançada por Lígia Fonseca há dias, e parece que essa ideia já está a provocar uma efervescência no seio dos partidos políticos. Faz esse manifesto de paridade absoluta justamente porque a atual lei de paridade tem de ser mexida? Olá, bom dia, cumprimento a todos que nos escutam. Na minha proposta, a lei de paridade não tem de ser mexida, porque a minha proposta é direcionada aos partidos políticos. Eu peço que todos os partidos políticos que nós temos ouvido fazerem declarações políticas de compromisso fiel com o princípio da igualdade, que ponham em prática nestas próximas eleições, na feitura das candidaturas, criando condições para que mulheres sejam colocadas nas suas listas em lugares elegíveis, de modo a que nós possamos ter um Parlamento 50-50. Isto não exige nenhuma alteração da lei da paridade, que, como sabem, tem um propósito de garantir uma representação de 40% do género. Porque as condições hoje mostram que é possível, eu vou mais longe e peço aos partidos políticos que nos brindem com esta realização de, efetivamente, assumirem o princípio da igualdade e colocarem mulheres nas suas listas, em lugares elegíveis, na perspectiva de termos realmente este Parlamento 50-50. É possível, é um sonho. Paulinho Dias, que é um dos coordenadores da rede Laço Branco, não é? Isso. É possível, é um sonho. Antes de mais, cumprimentar os colegas do painel, cumprimentar o senhor jornalista e quem nos acompanha lá em casa, e dizer que eu sou Paulino Muniz. Dias é da economia. E então é dizer que isso é um processo que a gente pode começar a fazer. E por quê? Porque se formos ver, em 75 não tínhamos praticamente mulheres em lugares de decisão. As coisas foram evoluindo. Hoje já estamos a falar a ter lei de paridade, e o nosso grande desafio é incutir agora essa lei na mentalidade da população, porque uma coisa é fazer a lei e outra coisa é trabalhar para que a lei entre na essência de cada um de nós, principalmente dos atores políticos. E é necessário, como eu geralmente tenho defendido, que para termos a questão da equidade de género, é necessário que os homens, muitas vezes, tenham a consciência para abdicarem de alguns privilégios, de algumas posições da política que ocupam hoje, para que as mulheres possam ascender. Porque a lei de paridade vem obrigar. E isso é com base na lei. Mas a consciência em si dos homens e da sociedade no seu todo ainda não é de que a mulher deve ter esse lugar. E podemos ver em várias situações. Mas
é dizer que é necessário trabalhar homens para abdicarem dos seus privilégios em algumas dimensões e permitir a mulher ascender, para que não seja uma competição, mas para que seja mais uma cooperação. E para termos mulheres com ousadia de se candidatarem. Ok, eu vou me candidatar, eu quero... Assim como um número grande de homens tem manifestado, candidatam e sabem que vão perder, sabem que não vão ter, mas estão naquele princípio de água mole em pedra dura. E é nesse sentido que vamos e que precisamos trabalhar para que um dia tenhamos essa paridade democrática. Eu estava a rever ontem as declarações do Nobel da Paz, o africano congolês Denis, que há muitos anos, que tem um hospital e que trocou de profissão primeiro depois para obstetrícia, justamente para tratar mulheres. É extremamente conhecido. Eu estava a rever as declarações dele em Dinamarca quando recebia o Nobel da Paz. Ele tocava exatamente nessa questão. Helena Ferreira, 16 dias também nós temos de tocar noutros aspectos de violência, uma temática que é muito cara a Helena Ferreira, que são os assédios no local de trabalho e não só. Um parlamento absolutamente paritário é uma condição sine qua non para eleger uma mulher no cargo de presidente da Assembleia Nacional, ou uma coisa não tem necessariamente a ver com outra? Muito bom dia e também cumprimento aqui aos colegas deste painel e a todos os ouvintes desta audiência. Não acredito que seja uma condição sine qua non ter 50%, ter esta paridade a 50%. Mas o que eu acredito é que é preciso sim continuar este percurso de promover a participação efetiva das mulheres. Nós temos sim a lei da paridade. Cabo Verde agora mundialmente é considerado um país avançado em termos de legislação para a promoção das mulheres, mas o passo seguinte é ter mulheres em cargos elegíveis. Não é só necessário ter as mulheres nas listas, ok? Estamos a cumprir, temos mulheres nas listas, mas que depois não chegam a esses cargos que é necessário para efetivamente termos esta paridade, ou então para efetivamente termos esta participação da mulher em tomadas de decisão. Eu não penso que precisamos ter 50% de homens e 50% de mulheres para termos uma presidente da Assembleia Nacional, mas criar as condições para termos uma mulher como presidente, isto sim seria um grande passo e seria mudar um pouco o paradigma. Foi bem esclarecido no artigo da doutora Lígia. Durante todo o percurso da Assembleia Nacional nunca tivemos nenhuma presidente mulher. E termos isso também mexe com a própria representatividade da mulher. E isto impulsiona mais mulheres a participarem, impulsiona uma geração a participar na política. Portanto, eu considero que é criar agora efetivamente aquilo que nós queremos. Temos a lei da paridade, temos diversos discursos, diversas outras políticas e também outras medidas para a promoção da participação da mulher. O que nos falta é consolidar e efetivar algumas dessas medidas. Bom, eu agradeço por esta primeira ronda. Como estão a ver, os microfones todos estão abertos. Eu sou um mero assistente para ir. E eu devo dizer que temos um telefone 260 52 35 e 956 25 56. Eu repito, 260 52 35 596 25 56 à sua disposição para que dê também a sua opinião. Já tivemos uma primeira vice-presidente na Assembleia, Ondina Ferreira.
Sim, eu lembro-me, Dina Ferreira foi a primeira vice-presidente da Assembleia Nacional, estava lá há pouco. Mas é preciso ter em conta também a estrutura dos partidos políticos. Há paridade nas listas, mas a presença das mulheres no seio dos órgãos dos partidos políticos parece ser, e nas autarquias também, é que parece ser determinante para a formatação das listas de candidaturas. Quer dizer, tudo isso é um trabalho de casa, de uma corrida de fundo que tem de ser feita, mas é preciso também que haja uma vontade da própria mulher, porque não se pode também impor que uma mulher se candidate, é preciso que ela tenha disponibilidade. Será que os partidos políticos na atualidade, é uma questão que eu coloco, estão permeáveis a facilitar a candidatura das mulheres? Eu posso exprimir aqui a minha opinião, começando por destacar uma expressão muito interessante e muito correta que o Paulino Muniz referiu. Os homens têm de abdicar dos seus privilégios, não dos seus direitos. Nós não estamos a pedir, nas reivindicações de igualdade, que alguém abdique dos seus direitos. Os direitos são para se respeitar e todos nós os respeitamos. Como o Paulino Muniz bem salientou, e duas vezes, e isto é importante que as pessoas percebam, são privilégios que têm de ser afastados, porque são privilégios que prejudicam a própria igualdade, beneficiam pessoas, homens que já estão num determinado sistema, que dominam esse sistema e que impedem que as mulheres possam ascender aos mesmos direitos que eles têm. Isto, respondendo agora à questão, tem a ver precisamente com o mundo partidário que nós ainda temos. Os partidos políticos ainda são essencialmente lugar em que os homens imperam, em que os homens decidem, tomam, mesmo que muitas vezes numa aparência de alguma democracia interna, percebemos que acabam depois por sair para ir tomar um café ou saem da sala e vêm já com uma solução, entre aspas, cozinhada. E que se acaba por impor. E a pouca representatividade que as mulheres têm nos partidos, nas direções dos partidos, não permite que elas se consigam opor a esse tipo de sistema. E muitas vezes até acontece que, chegando às lideranças partidárias ou a cargos de direção do partido, em número reduzido, começam ou são obrigadas a adotar as mesmas práticas e as mesmas técnicas que os seus companheiros homens nos partidos. E então, continuando a difundir pela sociedade e por todo o sistema a ideia errada de que há um lugar privilegiado do homem, já há uma política que é o espaço por excelência dos homens, e as mulheres não têm outras atividades, têm outras funções e igualmente importantes, mas são outras funções. Então elas tomam conta do espaço familiar, social, e os homens tomam conta do espaço político. Isto tem mostrado ao longo de todos os séculos da humanidade que provoca más decisões, que provoca atraso no desenvolvimento das sociedades, provoca a infelicidade das pessoas. E é por isso que a participação das mulheres se torna importante, porque quando elas estão em lugares de decisão,
podendo decidir na sua qualidade de mulher, com as suas preocupações próprias que as mulheres têm da sua natureza, porque homens e mulheres são naturalmente diferentes, não obstante ser inquestionável a sua igualdade na dignidade, mas são diferentes, e por serem diferentes é que é importante que ambos participem, porque se fossem todos iguais, então não havia problema nenhum. Estaríamos, mas não desiguais. Diferentes, mas não desiguais, e iguais na sua dignidade de pessoa humana. E as preocupações e as vivências que as mulheres têm são, em muitos aspectos fundamentais, distintas dos que os homens sofrem. E por isso é importante que ambos participem nos processos de decisão, para que estes dois olhares se conjuguem e a decisão produzida, que vai se destinar a homens e mulheres, porque é este o princípio da legalidade que se impõe, o princípio da igualdade, esta decisão possa efetivamente ser boa para homens e para mulheres. E isto não é só uma conversa. Isto, se nós olharmos no nosso dia a dia, nós verificamos que em todos os campos, mesmo na medicina, há bocado fez referência a um Nobel da Paz que foi nomeado precisamente pelo seu trabalho na saúde e com as mulheres, numa situação muito grave que resulta de violações, de partos e essencialmente de partos feitos sem apoio médico, em condições más, que provoca um problema da fístula e incapacita muitas mulheres. É um problema muito, muito grave. Ora, esta preocupação com as questões da saúde da mulher, se nós olharmos para a medicina, a ciência tem evoluído mais, há mais investigação em doenças que afetam os homens. As doenças que são típicas da mulher, próprias da mulher, têm muito pouca evolução na ciência. Por exemplo, quando hoje ainda se discute o grande problema que é o período menstrual em muitas mulheres, a questão da menopausa e todas as perturbações físicas que estes períodos, na mulher ativa, na mulher já no final da sua atividade, digamos assim, profissional, muitas vezes a menopausa até aparece mais cedo, são questões que afetam muito a situação das mulheres. Hoje ainda não se encontrou solução para estes problemas, porque são das mulheres. Então a investigação científica também é condicionada por estes fatores. Mas a indústria, ou se nós verificarmos os cintos de segurança, no carro, que nós todos temos que usar para segurança, como é que magoam e perturbam muito as mulheres por causa dos seios. Mas quem pensou nisto pensou em homens que não têm problema de pôr o cinto de segurança. Uns artigos que eu tenho lido também fazem referência aos telemóveis. Se nós verificarmos que os telemóveis também foram concebidos e desenvolvidos com dimensões próprias para as mãos dos homens. Isto tem tudo a ver com a intervenção política e participação das mulheres. A organização das cidades. Quando este passeio, esta recomposição foi feita agora muito bonita aqui na Chada Santo António, e se fizeram uns passeios num espaço tão largo, o passeio, se verificarem o passeio para caminhar, é estreito. E a não pensar que as mulheres geralmente andam sempre
com mãos dadas com os filhos ou com os mais velhos e que precisam de um passeio um bocado mais largo. Uma vez uma amiga minha dizia assim: sim, os namorados também. Eu disse: não, os namorados não, porque estão ali juntinhos, apertadinhos, o passeio estreito até dá jeito. Agora, a nós que temos de carregar, que ainda, porque a realidade ainda é esta, não quer dizer que tenha de ser assim e que não deva mudar, tem de mudar, mas a realidade ainda é esta. Nós é que andamos com 2, 3 filhos nas mãos, com as mãos dadas e temos de circular. Então precisamos de passeios até um bocadinho mais largos. Ora, quem pensa nisto? Pensa uma mulher. Quem vivencia isso? Mas quem decide, quem projeta, quem faz a projeção disto é nos gabinetes técnicos. Já encontramos mulheres nos gabinetes técnicos, mas estão elas nos lugares de decisão? E mais, podem elas assumir a sua qualidade de engenheira e arquiteta mulher e dizer: eu como mulher sei que isto não pode ser assim, sem ser atacado pelos seus colegas todos e dizer: isso é coisas de mulheres, pá, isto assim, temos que dar mais espaço para os carros circularem e pronto. É esta mudança que o Paulino Muniz fez referência, que a Helena Ferreira tem várias vezes nos seus discursos salientado, esta mudança de mentalidade temos de fazer, e ela faz-se muito, como manifestou a Helena, através da visibilidade. Quanto mais mulheres nós virmos nos lugares públicos, à frente das empresas, dos espaços políticos, mais a sociedade se habitua e acha normal ter essas mulheres. E menos violência se gera contra as mulheres, porque se respeita mais, porque se vê, são mulheres que exercem poder, que têm autoridade. Então, também se olha a mulher para a mulher com mais respeito. Também se diminui a violência baseada no género. Sim. Eu, neste ponto da mentalidade desta sociedade que nós temos, eu queria aqui também trazer algum aspecto e um ponto para reflexão que tem a ver exatamente com, eu já venho a dizer isto o tempo inteiro, que é a dupla exigência sobre as mulheres, e vai exatamente ao encontro daquilo que a doutora Lígia estava aqui a referir, e principalmente quando tocamos no ponto política, estes discursos recorrentes de mérito e de disponibilidade. Quando é a mulher, é muito comum nós ouvirmos: mas tem de ser por mérito, já se avaliou o mérito, se ela tem o perfil político para isto, ou se tem o perfil político para este cargo ou não, tem mérito, qual foi o percurso dela. Quer dizer, há um escrutínio do mérito, e entre aspas aqui eu coloco, por ser mulher, não é por ser candidata, é por ser mulher, porque depois do outro lado nós não vemos esse escrutínio, nós não vemos essa avaliação. E também a questão da disponibilidade. Porque é que eu digo da disponibilidade? Sempre que se fala, precisamos perguntar às mulheres se elas querem, precisamos perguntar às mulheres se elas têm disponibilidade. Porque é que nós perguntamos às mulheres se elas têm disponibilidade? É exatamente por conjugar a vida profissional e a vida familiar, o que significa que ainda continuamos a manter esse discurso de que a vida familiar é da responsabilidade das mulheres, a vida do cuidado das crianças, do cuidado da casa, do cuidado dos idosos, dos pais ou da mãe, é das mulheres. Por isso nós precisamos saber se a mulher tem essa disponibilidade de conjugar essas duas áreas, que é a parte profissional. Mas é também das mulheres.
Aí os dois. Exato, mas o que eu quero aqui dizer é que nós não temos de ter este discurso para as mulheres. Eu posso perguntar ao Paulino: Paulino, vem cá, tens lá disponibilidade para estar aqui, mas tens que me dizer essa sua disponibilidade. Não é porque tu és parte de Laço Branco, és parte das atividades comunitárias, é professor, é isto, mas eu quero saber se tens disponibilidade porque tens tantos filhos, porque também tens de cuidar da casa, porque também tem que dizer. É neste sentido que eu quero. É marido, é neste sentido que eu quero tocar. Portanto, nós vemos que é recorrente isso, porque ainda a jornada doméstica, o trabalho doméstico, o trabalho do cuidado ainda se atribui às mulheres. E por isso continuamos com essas mesmas questões e, é claro, isso se torna uma barreira, isso se torna um entrave. E a própria mulher muitas vezes assume isso como normal. E aí vamos na normalização. Assume que quando me perguntam uma coisa eu vou ter que pensar logo, tá, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu filho, eu tenho isto, eu tenho aquilo, vou conseguir, tenho o meu trabalho, também vou conseguir, mas é preciso começarmos a mudar sim esta mentalidade, a mudar sim esta forma de ver as mulheres e continuar sim a criar esses espaços para a participação das mulheres. Isso significa, Paulino, que há um longo caminho a percorrer se ainda estamos a discutir esse tipo de coisas. A mulher precisará de uma ajuda, ou seja, a sociedade, os governos, as empresas têm de facilitar a vida à mulher criando algumas condições. Eu vou-vos contar uma. Certa vez eu estava numa entrevista com uma senhora, não é? Era para há alguns anos para o programa Discurso Direto e a senhora parecia nervosa. Eu parei a gravação, mas o que é que se passa? É que eu lembrei-me agora, no decurso da entrevista, ela lembrou-se que o marido viajava e que ainda não tinha... Eu estou mal preparado. Bom... Pois é, a mulher às vezes arruma uma mala melhor que os homens, não é? Cabe tudo quando é uma mulher a arrumar, mas há homens que arrumam melhor que as mulheres. Eu estava a dizer que se a sociedade, os governos, as empresas devem facilitar a vida um pouco à mulher, criando determinadas condições, abrindo espaço para que ela tenha mais tempo para se dedicar a outro tipo de atividades. Isso é uma das preocupações do Laço Branco, não é? E geralmente o que precisamos entender é que já estamos num patamar. Hoje eu faço essa análise comparando com jogo de videogame, você vai ultrapassando etapas. Nós já estamos num outro patamar. Hoje precisamos de um novo nível de jogo. E que o jogo, o nível que já temos, lei de paridade, hoje temos mulheres com capacidade e em termos de formação acadêmica, mulheres com perfil, mulheres que já participaram, mas precisamos entender que estamos a precisar de um novo nível de jogo. Por quê? Porque o desafio é fazer com que tenhamos igualdade no acesso, no benefício e no controle dos recursos da sociedade. E por quê? Porque geralmente a igualdade que queremos é essa, que todos os cidadãos, homens e mulheres, tenham igualdade no acesso. Ou seja, que igual número de mulheres e homens tenham a mesma probabilidade de tornarem presidente da República, de tornarem primeiro-ministro, ou seja, é o grande desafio. E para isso, nós precisamos entender várias outras dimensões. Que é, por exemplo, entender os ganhos da mulher na política. Que, infelizmente, nós temos dificuldade em entender isso. Por exemplo, quando eu acompanho reportagens nas comunidades, entrevista aos homens e rapazes, precisamos de campo de futebol, precisamos de centro de lazer, precisamos... E as mulheres falam de jardim infantil, hoje já não se fala de chafariz, mas que são reais necessidades das mulheres. Estradas, caminhos... que é a sua real necessidade. E que, geralmente, como disse a doutora Lígia, os homens no espaço de decisão não têm tanto essa preocupação.
outro ganho que a mulher vai trazer para a sociedade. Eu fiz trabalho sobre água e saneamento e trabalhei com todos os municípios aqui do interior de São Diego. E o que as chefias disseram que quando começaram a ter mulheres canalizadoras, e passaram a ter um rendimento maior. Por quê? Porque antes era basicamente homens, 2, 3 homens iam consertar um ponto de água e passavam uma manhã. Por quê? Iam, consertavam e ficavam por aí a deambular, a tomar um groguinho, cerveja, e às vezes só voltavam no primeiro. Ok, só agora que conseguimos. Mas quando passaram a ter mulher na equipa, o que é que aconteceu? As mulheres, ok, já consertamos. E paramos 5 minutos, tomamos mas ok, pessoal, vamos porque, ou seja, a empresa passou a ganhar, porque passaram a consertar 2 a 3 ou 4 pontos de água num período que antes basicamente era uma atividade que faziam. Então, é essas questões que nós precisamos entender, que ao trazer a mulher no espaço de política e em esferas de decisões, não para que ela esteja lá mais como um favor. Porque muitas vezes mulheres estão deputadas hoje, e principalmente do partido que está lá, por quê? Porque alguém, se manifestar alguma coisa que o partido não vai a favor, no dia seguinte o seu cargo vai ser posto. Por quê? Porque alguém vai dizer, ok, quero o meu cargo, ela sai e põe outra pessoa. E é esse jogo que existe. Ou então, na próxima lista de candidatura, fica de fora. Fica. Sim, mas isso é uma realidade da política e afeta quer homens, quer mulheres. Podemos dizer é que se calhar a mulher nessas condições tem menos proteção. Não é? Mas é uma realidade que os partidos políticos convivem, falam muito em democracia, mas muitas vezes internamente convivem mal com a democracia e gostam mais da hierarquia, não é? do que efetivamente a democracia. Mas a mulher aqui tem uma chance a menos. Mas aí a mulher tem menos chance, é verdade, sim, porque tem menos proteção. E o que é que aconteceu, por exemplo, outras questões? E eu me lembro de encontros que tinham-se feito em 2000 e qualquer coisa, de participação das mulheres e grupos de mulheres que participaram nas legislativas, e eu me lembro de uma mulher de Calheta, ela me disse, da primeira vez que eu fui convidada, eu fui simplesmente para preencher a lista, ou seja, mas da segunda vez eu fui preparada com bagagem para participar ou seja, é este processo que nós precisamos, de termos cada vez mais pessoas a participar. E uma outra coisa, numa das análises que fizemos com homens da Rede Laço Branco sobre participação, e eu me lembro de um candidato a dizer que nas vésperas das eleições ouviram que o partido ao contrário estava em tal localidade a fazer distribuição disso de madrugada e coisa, que eles, munidos de arma de guerra, foram para o embate, ou seja, estavam vigilantes. E eu perguntei, e se houvesse um confronto? O que é que seria? E eu lhe perguntei, e se gostarias que a tua mulher estivesse naquele local? Não. Então. E se uma mulher estivesse lá, achas que teriam o mesmo? Não. É essa questão que nós precisamos trazer. Eu queria lançar um outro elemento de reflexão. Há alguns anos atrás, aqui nos estúdios, foi analisada a seguinte questão. As reuniões partidárias são geralmente em horário pós-laboral, não é? Ou então aos fins de semana. Mas o horário de funcionamento de creches é o horário de funcionamento normal. E daquela altura, esta parte, lançou-se a ideia que deveria ser regulamentada a atividade de babysitter, não é? Alguém que tu contratas para tomar conta do filho enquanto estás numa determinada atividade. Daquela altura, esta parte, não há uma evolução. Esse
tempo, a criação de condições para que a mulher tenha tempo para se dedicar a determinadas atividades, é que parece que está a faltar. Nós temos reparado que muitas vezes as reuniões são marcadas em função da disponibilidade dos homens. E por isso são marcadas depois do horário laboral, quando não há jogos de futebol, quando há sempre uma condicionante masculina na marcação dessas reuniões. Se nós começarmos a pensar, e por influência de maior participação das mulheres, de que estas reuniões, em vez de serem marcadas à noite, vamos marcar na hora do almoço, em que temos a disponibilidade profissional e temos a disponibilidade também porque os filhos estão na escola ou estão nas creches, podemos fazer a reunião. A reunião, em vez de demorar meio-dia ou 5 horas, porque estamos ali a conversar, a reunião pode durar 2 horas. Porque temos que, ou 1 hora, porque as decisões têm que ser tomadas rapidamente, porque há responsabilidades que as pessoas que estão na reunião têm de assumir. Ou seja, a própria forma de se fazer a política, as reuniões partidárias, a organização interna de funcionamento dos partidos, também começará com maior participação das mulheres a se normalizar para que seja adequada, quer a participação de homens com responsabilidades familiares e mulheres com responsabilidades familiares, homens com responsabilidades profissionais e mulheres com responsabilidades profissionais. E não estarmos sempre a dizer que precisamos de mais creches. Claro que precisamos sempre de mais creches, porque isto não é bom, porque isto é bom para as próprias crianças, para o seu desenvolvimento, mas precisamos de adequar o funcionamento das instituições políticas às realidades familiares também. E isso é possível fazer. Enquanto estamos 5 homens, sem nenhuma responsabilidade, a reunião, uma decisão demora a noite inteira, não é? Se estiverem lá 5 homens e 5 mulheres, a reunião é resolvida, se calhar, em 1, 2 horas. Pronto. E isto não é... estás a falar sem dados. Não. O Paulino Muniz, que acabou de dar o exemplo de estudo que efetivamente foi feito e que mostrou que isso acontece. Portanto, quando não se tem outras responsabilidades, nós alastramos-nos nos convívios, nas reuniões, nas fofocas. Quando temos responsabilidades, rapidamente decidimos, olha, temos que decidir sobre quais os critérios para termos gente na candidatura. Para termos... Isto decide-se. Porque é capaz de chegar em casa às 3 de madrugada. Eu estava numa reunião tranquilo. Ou às 5. Mas ao contrário. Para comer mais um bocadinho, para não ir dormir. Justificar muito. E o que precisamos trabalhar é essa consciencialização dos homens. Porque não é fácil. E eu tenho feito esse treinamento enquanto estudioso desta matéria, e quando a minha mulher sai de casa ok, está fora, a minha mente à noite, mas hoje já tenho esse treinamento que a minha mulher sai e tranquilo. E a primeira vez que a minha mulher foi para a discoteca sem mim, os demônios existentes em mim, a cada 5 segundos, tac, 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 Baggio está naquele toque, tac, 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 está lá atrás da parede e o macho indo para trás. E quando ela chegou em casa, eu lhe contei tudo. Ela chegou às 6h30 e disse: próxima semana vai de novo. Por quê? Eu preciso aprender a conviver com o nosso demônio.
E esse treinamento chegou de madrugada e me mandou uma mensagem. Irmãos, Bodana, é antiga. Ou seja, porque hoje eu tenho esse treinamento. Mas se fosse Paulino há 10 anos, 15 anos atrás, seria muito difícil. Então, penso que o processo, nesta nova etapa do jogo, é trabalharmos essa consciência. E não é pacífica. Dói. E é difícil. E eu pergunto-lhe, e quantos amigos lhe mandam bocas ou dizem coisinhas? Via a tua mulher até às 5 da manhã na paródia. Ou seja, geralmente, quando eu apresento isso nas comunidades, nos encontros, eu me lembro em cadeia civil, ao falar disso, um homem levantou e disse: "E o que é homem? Minha mulher, pá!" E o outro disse: "Ok, por isso que estamos aqui fechados e ele está aqui a nos ensinar." Então, é um processo que nós precisamos olhar. E esse processo, por não ser trabalhado, é causa de muita violência que existe, muitos crimes. Quando nós verificamos, graças a Deus, penso que ultimamente não temos tido crimes desta natureza, mas crimes de homens que matam mulheres, é muito neste contexto da sua insegurança de macho, não é? E então só encontram uma solução: tem que eliminar a causa que ofende a sua masculinidade e mata a mulher. Às vezes nem percebe porque é que matou, mas mata porque está assombrado por toda uma sociedade que acha que ele é fraco, que ele não é homem, porque a mulher o deixou, ou porque a mulher tem uma profissão em que ganha mais. Tudo isto é causa desta violência. Quando diz que passou neste processo de aprendizagem, como homens e mulheres temos de passar todos por estes processos. Coisas que eu ainda penso que eu é que tenho que fazer e o meu marido não. Não é assim. Todos podemos fazer. Claro que já estamos com uma idade que é mais difícil. É como um casal de cientista. Os dois cientistas, não é? A mesma carga de trabalho, mesmo tempo dedicado à investigação, mas quando chegam a casa já é diferente, não é? Dupla jornada. Eu uso sempre um caso do fogo, numa formação como professores na Ilha do Fogo, e tinha uma professora que eu sempre dou exemplos, e ela, sempre que eu dava exemplos, ela via para a cara de um outro professor, via e depois sorria. No terceiro dia eu disse: "Mas o que é que está a passar, senhora?" Ela disse: "Não, se é sorte ou azar, este homem é meu marido." e trabalhamos, e eu trabalho com segunda classe e ele trabalha com quarta classe. E saímos, ou seja, a nossa casa fica à frente da escola. Eu levanto às 6h30 para preparar crianças, para preparar roupa do marido, para preparar água para o marido tomar banho, para preparar café e para me preparar para irmos para o trabalho. E ela disse que tem a sensação de que o trabalho dela, ela vai ficar deitada a descansar, em que o marido está a carregar pedras. Porque quando voltam do trabalho, o marido chega e senta no sofá. Ela vai preparar almoço. Ela: "Fulana, o que? Traga-me um copo de água." "Fulana, o que?" "E me passa o telecomando que está à frente dele." "Fulana." E que ela trabalha até 11 meia-noite e ainda disse: "Agora, quando for dormir, que estou cansada, né? Diabo, estava a passar pé." Ou seja, nós temos dificuldade em entender isso. E é necessário uma nova consciência. E é necessário construirmos atores reflexivos para mudarmos isso. E fizemos uma transição suave para a questão da violência, né? Ou violências. São violências, não é? E como estamos nos 16 dias de ativismo, é um período onde se deve reforçar
o combate contra a violência para eliminar. Nesses 16 dias eu sei que Lígia Fonseca esteve logo no primeiro dia, 25 de novembro, esteve numa sessão promovida pelo ICIEG, que lamentamos não poder estar cá hoje por outras incumbências. O que é que aconteceu aí naquela sessão? Foi falar de assédios? Olha, foi o 4º fórum do ICIEG sobre a igualdade do género e muito ligado ao tema que este ano as Nações Unidas colocaram, que é a violência no espaço digital. E todos nós verificamos, sabemos que existe realmente esta violência extensiva a homens e mulheres no espaço digital. O meu painel tinha muito a ver com a violência política contra as mulheres no espaço digital e o que estivemos a analisar há uma questão que está a preocupar o mundo, preocupa todos os que acompanham estas questões de igualdade do género, é que há algum retrocesso, principalmente nos jovens, relativamente à igualdade do género, ou seja, ideias que nós pensávamos que já não existem sobre o que é o papel da mulher, o que é o papel do homem, que o espaço da mulher é em casa, que a mulher tem que ser bonitinha e com temos andado a mostrar que são erradas e que pensávamos que estavam a produzir efeito, verificamos que a nível mundial há um retrocesso relativamente aos direitos das mulheres. Está a dizer isso com base em algum estudo? Com base em estudos que as Nações Unidas têm publicado, que a União Europeia também tem feito. Entre nós não temos ainda. Mas a nível da violência no espaço digital, ainda recentemente foi publicado um estudo que abrangeu Portugal, Brasil e alguns países da América Latina, onde o que é que se fez? Foi-se verificar os comentários que são feitos nos posts de mulheres políticas. Quando uma mulher política, seja presidente da República, seja ministra, seja CEO de uma empresa, coloca um post na sua página no Facebook, no Instagram, no Twitter, da emissora ser mulher. Não se discute as ideias, o combate não é um combate sobre as ideias, a discussão sobre as ideias, o debate sobre as ideias, mas o debate sobre a mulher. Porque é feia, a mulher só pode ser burra, é tão bonita, mas é burra, é loira, devia estar em casa, não cuida dos filhos, claro, nem marido conseguiu arranjar. Ou seja, o nível de comentários é deste tipo, para não enunciar os mais graves. Não por causa das ideias, mas inclusive foi uma proposta que eu apresentei ao ICIEG, que se fizesse também este estudo. É fácil, não sei se é fácil, mas não deve ser muito complicado, de olharmos, selecionarmos um grupo de mulheres políticas, jornalistas, ativistas sociais e verificarmos qual é o nível, que tipo de comentários é que elas recebem nos posts ou quando reagem em algum debate. Era importante vermos isto, porque
de acordo com as informações oficiais, nós não tivemos nas últimas eleições nenhuma queixa na Comissão Nacional de Eleições relativamente à violência política baseada no género. Acho que em 2016, salvo erro, ou 2021, penso que foi em 2016, houve um episódio que todos nós sabemos grave, de uma candidata a primeira-ministro que teve as suas imagens criadas com a inteligência artificial e com os mecanismos que há hoje divulgadas no Facebook. Portanto, concreta do nível desta violência digital em Cabo Verde relativamente às mulheres. Mas ela existe em todo o mundo e começa sempre pelo corpo da mulher, pela exibição do corpo da mulher em situações, em posições que são criadas através dos meios que agora a inteligência artificial ou os meios tecnológicos permitem fazer essa deturpação. Vão-me dizer, mas isso acontece também aos homens. Eu disse, sim, acontece também aos homens, mas nos homens acontece em relação ao seu discurso, às suas ideias. Em relação às mulheres, deixa-se de discutir ideias. Aliás, eu própria verifiquei alguns comentários quando eu coloquei esta ideia de um Parlamento 50-50 e está na hora de termos uma mulher no cargo de Presidente da Assembleia Nacional. Assim, pois, agora vai buscar uma... Como é que é? Era uma jardineira ou uma... não sei o quê. Uma que não tem formação nenhuma só para cumprir. Ou seja, mulheres nunca têm formação nenhuma. Nós, para colocarmos nestes cargos, não temos ninguém. Temos que ir buscar uma jardineira, uma agricultora. Olha, se calhar a jardineira e a agricultora têm mais competência política do que o excelentíssimo que fez o comentário. ou muitos que nós vemos nos cargos políticos. Para exercer um cargo político, eu não tenho de ser licenciada. Eu posso ser, aliás, Lula da Silva. Estávamos há bocado a falar, não é? Olha, o percurso dele. Graças a Deus, não é a situação que nós temos em Cabo Verde. As mulheres, exatamente, as mulheres cabo-verdianas hoje têm formações ao mais alto nível. Ontem eu li no Facebook a grande notícia da nossa cientista, a Isabel Andrade. A Isabel Andrade, conhecida por Ivone, a cientista que foi reconhecida como cientista emérita no Instituto Internacional da Batata por causa de todos os estudos e das invenções dela relativamente à batata doce. Nós temos mulheres formadas a nível político. Hoje, neste momento, penso que está a decorrer uma Assembleia Geral das Mulheres Democratas. Eu disse, vão só lá, como se pode ir ver das mulheres, das organizações de mulheres dos outros partidos, quando se reúnem, a quantidade de mulheres que estão lá. Portanto, quando me dizem, quando me perguntam, indica o nome de uma mulher para Presidente da República, como se fosse uma coisa difícil. Mas que ignorância é esta? Qualquer mulher. Há tantas mulheres que estão ali todos os dias. No dia 8 de março são todas agraciadas, não é? Todas cheias. Lembram-se de dar flores a todas. No dia que é para nomear para as candidaturas,
onde é que estão? Quem? Temos que analisar onde é o que perfil. Estão? Não querem, temos que ir atrás delas, não querem. Ver se tem disponibilidade, se tem, mas também essa questão vou aqui retomar a questão da violência digital. Há estudos, sim, internacionalmente já publicados, que mostram que mais de 80% das mulheres, das deputadas entrevistadas, já sofreram a violência psicológica. E a violência começa sempre pelo questionamento da competência, pela aparência física, pelos ataques à aparência física, ou então porque ela chegou lá por algum caminho, por algum atalho. Exatamente. Né? Então, esta insinuação é sempre assim. Sempre presente. E isto aqui, nós não podemos não ter estudos em Cabo Verde, mas sentimos isso e vemos isso nos comentários, nas redes sociais, até no Parlamento, já ouvimos isso. A senhora deputada sabe como cá chegou. Não vamos não vamos falar muito, não vamos esticar muito para não ter que dizer como é que a senhora cá chegou. Isto não cabe. Também é forma de violência contra a mulher. E cada vez mais o espaço digital, as redes sociais têm demonstrado o crescimento desses movimentos e desta forma de violência contra as mulheres, que acaba por também criar uma barreira à própria mulher, porque ela não quer ser exposta, ela não quer estar neste papel de diariamente, constantemente ser questionada, constantemente ver a vida privada e particular dela exposta, quando na verdade a ideia era discutir a questão, discutir as ideias, discutir as políticas, as medidas, e quando há uma falta de argumento, ataca-se a mulher pela competência ou pela sua aparência física. E o que é que se deve fazer? E o que é que devemos fazer? É começar a trabalhar a consciência, aquilo que o Paulino está aqui desde o início a insistir. Nós precisamos trabalhar na frente, sim, da população geral, mas também dos partidos e da própria sociedade, de formar mulheres para a vida política. Ter esta formação de base de mulheres líderes, de liderança, de mulheres para as carreiras políticas, assim como nós temos várias outras carreiras que as mulheres seguem, e desde ainda na escola há este direcionamento para determinadas carreiras. Assim também devemos trabalhar. E eu acho que os partidos é um ponto, ou seja, é uma porta privilegiada para se entrar na política. Muitas mulheres entram na vida política através dos partidos, através da participação na comunidade, através da participação nas suas localidades, nos seus bairros, mas acabam por ter algum impulso através dos partidos políticos. Os partidos políticos também têm esse papel fundamental de começar a trabalhar esta formação desde meninas. Temos os Jotas, né? Temos a juventude dentro dos próprios partidos, e começar a trabalhar essa liderança e essa mudança de mentalidade, essa mudança de consciência para a participação das mulheres na política, mas numa outra lógica, numa lógica do respeito pelo princípio e pela igualdade, mas também numa lógica ética, porque nós extrapolamos a ética. Acaba por ser um debate político, ou acaba por ser uma participação política totalmente afastada ou totalmente desancorada com os princípios da ética, com a deontologia da própria profissão que ali estão, ou da função que estão ali a desenvolver, porque é como se fosse vale tudo. E quando não se tem o argumento, eu sempre digo isto, eu tenho uma colega que diz, olha, quando não tens argumento, começa a corrigir o português da pessoa, a pessoa começa a ficar nervosa e pronto. Mas na política, quando não tem-se o argumento, começa-se a atingir a vida particular das pessoas, e isso obviamente que traz, e se formos analisar, é uma forma de violência contra as mulheres. E deixa-me só acrescentar uma coisa, Helena. Eu acho que a formação, esta ideia da formação das mulheres para a liderança é uma ideia boa e deve ser feita. Mas
isto também está a pressupor que os homens não têm, que são líderes naturalmente, que não precisam de formação. E é errado. Da mesma forma como as mulheres precisam de formação para liderança, porque têm crescido em ambiente em que se diz que elas não podem ser, que priva, né? Líderes, que elas não podem ser chefes, e, portanto, nós temos que trabalhar para alterar esta semente que lhes é incutida, e, portanto, para fortalecer a sua autoestima e a sua determinação. Mas a formação política também tem, para a liderança, também tem de ser feita nos homens, para perceberem, nos rapazes, desde de muitos jovens, têm que perceber o que é liderar. Liderar não é gritar mais alto, não é impor. E, portanto, quando falamos em formação das mulheres para a liderança, eu penso que temos que falar igualmente de formação dos jovens, dos homens para a liderança, para não continuarmos a ter homens que pensam que são naturalmente chefes, que nasceram para ser chefe. Ninguém nasce para ser chefe, ou nascemos todos para ser chefes. Aquela organização Geração Be Bright está a montar um projeto, ainda há dias falava com o jovem, a reivindicar uma maior presença de jovens no Parlamento. A questão não é só de mulheres, mas de jovens. Ele faz uma fotografia cinzenta do Parlamento para rejuvenescer a adoção de políticas e de acesso dos jovens às listas de candidaturas, para que haja um Parlamento jovem. São preocupações similares, não só de mulheres, mas de jovens na sua totalidade, não é? E antes de entrar aqui, gostaria de pegar ainda nos 16 dias do ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas, e que são 16 dias lançadas pelas Nações Unidas, e para no dia 25, e que é o dia de luta contra a violência e contra meninas e mulheres, e depois passamos pelo dia 1 de dezembro, que é o dia da luta contra a SIDA, que também é uma questão que muitas vezes há muita violência com base no género nesta questão. E no dia 2 de dezembro, 2 ou 3, se não me estou em erro, que é o dia das pessoas com deficiência, e analisar também a violência que existe contra mulheres com deficiência neste processo. E o dia 6 de dezembro, que é o dia do massacre de Montreal, que é o dia em que houve aquele massacre que deu origem à Lei de Laço Branco, de um homem que entrou armado numa escola e matou 14, escola politécnica, matou 14 meninas, e acreditando que elas estavam ocupando o lugar que tradicionalmente era de homens. E o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é fazer essa ponte de tudo isso com os direitos humanos, que tudo isso está violando os direitos humanos. E a questão que se trouxe este ano, que é a violência digital, que é algo que é uma realidade na nossa sociedade e que acontece, e de uma forma, não temos estudos ainda em Cabo Verde, mas eu, pelo menos, nas minhas andanças de conversa reflexiva sobre casal e família e atendimento das crianças e adolescentes nas escolas, eu tenho recebido casos desses. E eu me lembro de 2021 ou qualquer coisa, nas eleições autárquicas, houve uma candidata em que começaram a lançar rumores que existe um vídeo dela traindo o seu marido, e que a qualquer momento esse vídeo ia entrar. E eu pude perceber o pânico dessa mulher. Ela disse: porém, eu não fiz isso, mas
podem criar uma imagem da minha pessoa, é uma pessoa religiosa, é uma pessoa com uma certa que tem uma certa figura na sua comunidade. E é uma jovem que me procura de 14 anos porque pôs sua foto no Facebook, colega da sala, testana, isso. E aquilo destruiu a autoestima dela. E ela, inclusive, entrou em depressão, começando a ter automutilação, a se cortar. Ou seja, mas são coisas que nós não visibilizamos com o caso de uma simples brincadeira. E a proposta, para mim, que nós precisamos, e como eu digo, nesse novo nível do jogo, é a construção de atores reflexivos. Que é toda a linha do trabalho da Rede Laço Branco e do trabalho de gênero que nós precisamos. Porque o nosso desafio é aprendermos a desconstruir para reconstruirmos. E aprendermos a ter, eu chamo até polícia, ter um polícia aqui que constantemente me diz tac, que vigia o meu pensamento. Mas essa violência digital não é apenas dirigida contra mulheres. E não é apenas dirigida contra as mulheres, mas, como foi dito aqui, e já contra homens tem um contorno menor. E casos, por exemplo, e tivemos casos de violência digital contra homem, que foi uma figura que aparecia a masturbar e foi chantageado por pessoas que estavam tendo intimidade na rede, e ele foi chantageado na rede. Mas vamos ver como é que a sociedade encara. Eu, Paulina, parecer a masturbar na rede e a Lígia parecer a masturbar. Como é que a sociedade encara? Como é que vamos ser julgados com o mesmo peso e mesma medida, ou o peso? Então, são essas que são questões do género. Aliás, o exemplo que deu da pessoa que ficou, se aparecer um vídeo que eu estou a trair o meu marido, que é uma coisa grave. Nas campanhas, eu ouço várias vezes dizer, tem 2, 3 mulheres. Não, ele é que é homem, tem 2, 3. Ou seja, há sempre estes preconceitos que são diferentes da violência contra o homem, na violência política digital contra o homem e a violência política contra a mulher são completamente diferentes. E é como o Paulino referiu, é um outro nível, porque essa violência e essas coisas sempre existiram. Até agora novos métodos. O boato, as fofocas, aquela sensação, quantas vezes temos aquela sensação, estamos numa reunião, não é? Então, se há só uma mulher, quem é que vai buscar, quem é que se pensa que deve ir buscar o café? É a mulher. E quando ela sai para ir buscar o café, a fofoca que se faz toda, tem um bom aspecto, ou tem um mau aspecto, é feia, é bonita. Ora, esta violência sempre existiu. Agora, o nível do jogo é que é o outro, porque agora diz-se uma coisa e propaga-se pelo mundo todo. Uma mentira ou uma montagem, que agora é fácil de se fazer, propaga-se pelo mundo todo. Como é que se combate isso? Primeiro, temos que ter a nível das instituições capacidade para pôr fim a essas situações. Mas também, e nestes aspectos, é que eu digo que é preciso esta tal formação, capacitação de cada uma de nós, das mulheres, para aguentar esta violência, porque ela não vai desaparecer, ela tende a aumentar. Então nós temos que ter muita capacidade de aguentar para podermos mudar o jogo. Porque se não aguentarmos e nos retiramos do espaço político, a situação piora. Eu até digo que geralmente no nosso processo educativo, porque hoje temos muito mais educação e religião tem o seu processo, comunicação social, coisa, e eu até digo que nós precisamos pôr uma pimenta reflexiva nesse processo educativo. O que é pimenta reflexiva? É fazer com que as pessoas aprendam a pensar, aprendam a questionar constantemente o seu pensamento, o seu sentimento, a sua ação.
É este questionamento que nós precisamos. Eu vou trazer aqui 2 casos que eu uso para elucidar. Geralmente, até hoje, eu como estudioso desta matéria de igualdade de género, mas quando eu vejo uma mulher num carrão, às vezes vem comigo quem lhe deu? Que ele deve ser mulher de algum titio, que ele deve ser... E a minha polícia... Paulino, e se for uma advogada, e se for uma empresária, uma deputada, uma mulher imigrante, uma mulher... para eu desconstruir o meu pensamento e reconstruir novas possibilidades. E um outro exemplo é sairmos de uma visão linear de ver a vida, linha reta, a um único ângulo, para entendermos uma visão circular, que é aprender a ver por aí em outros ângulos, que nenhum é melhor, nenhum é pior, no círculo. E são ângulos diferentes. E eu uso também um outro exemplo, que eu estava no circular, hoje não tanto, mas antigamente no circular da praia, e sempre você encontrava 3 ou 4 carros num canto e o amortecedor a trabalhar. O carro, sabe? Um belo dia, eu estava vindo de São Salvador no mundo de uma formação, eu vi um carro a vir de São Jorginho, devagar, era um Iassi, e lá estava um homem e uma mulher. O que veio na minha mente? Senhor, que ela se mulher de quem é que mate o pila. Linha reta. Imaginem que eu tivesse visto a minha mulher naquele carro. Que explicação possível? Então, automaticamente, a minha polícia me deu saí de linearidade para circularidade. Peguei a primeira oração da frase, que ela se mulher de quem é. Ok. E se foi um patrão com a empregada que foram tratar o de São Jorginho, mãe e filho, pai e filha, 2 irmãos, mulher e marido, 2 colegas de trabalho, e se foi um homem que foi tratar o assunto e a mulher pediu boleia, visitando N outros ângulos, N outras possibilidades, para desconstruir a minha forma única de ver e reconstruir N possibilidades. Segundo elemento da frase, que macho já vai pila. Ou seja, partindo do princípio que foram ter uma intimidade sexual. Mas, na minha afirmação, houve um comidor, um comido, um que pilou, um que foi pilado, um que passou sábio, um que passou mal, um que e outro. Ou seja, mulher no negativo e homem no positivo. Para desconstruir isso que é, ok, um casal que foi ter a sua intimidade sexual... E se o gajo, no meio do processo, o gajo já chegou ao fim, a menina ainda não. Foi ele quem pilou? E se a menina cria 4 rondas e o gajo deu 1? Foi ele quem pilou? E se o gajo não teve ereção? Foi ele quem... Para eu desconstruir a minha forma única de ver e reconstruir por N outras possibilidades. Eu penso que quando aprendermos a ter esses atores... Mas essa é uma atitude individual. E que precisamos trabalhar para massificar, para que tenhamos essa consciência, essa pitada de pimenta no nosso processo educativo que precisamos ter para podermos construir atores reflexivos. E para que cada cidadão, para que cada criança, adolescente, homens e mulheres comecem a aprender a questionar. Porque a proposta pedagógica hoje é isso. É o questionamento. E se formos ver até a base da proposta pedagógica de Cristo foi o questionamento. E ele sempre fazia questionamento. Não para me responder, para eu responder, mas para eu ir analisar lá no fundo, na minha consciência, e para eu refletir e tomar as minhas decisões. Aliás, penso que é o caminho. Até para não ter que questionar. Ou seja, para ser normal ter visto um homem e uma mulher circularem sem lhe ocorrer nada. Da mesma maneira que como se fossem 2 homens ou 2 mulheres, não lhe passava nada pela cabeça. Também ver um homem e uma mulher circular àquela hora da noite não passar nada pela cabeça. Chegarmos a esse ponto é que é importante. Mas estes questionamentos que diz ou estas
estes primeiros preconceitos que assolam logo a sua cabeça em determinadas situações não são exclusivos do homem. A mulher também. Sim. Muitas vezes, quando vemos uma mulher a circular num grande carro, que ela tem um bom marido. Porque nós, mulheres, também somos fruto de uma educação e de uma sociedade machista. E, portanto, este trabalho também tem de ser feito por nós. E eu, muitas vezes, também tenho que me parar e dizer: que parvoíce! Que pensamento tão ridículo! Sabe? Mas volta e meia sou eu que tenho de dizer a algumas mulheres: cuidado, porque a tua reputação pode ficar em causa por estares a fazer isto ou aquilo. E depois ter de pensar: mas e se fosse o homem a fazer, eu não lhe dizia: cuidado, a tua reputação pode estar em causa. Agora, mas eu não posso deixar de considerar isto, porque uma mulher que está na política tem ainda mais esta subcarga ainda de não ser desvalorizada, das suas ideias não serem postas de lado por preconceitos que se têm relativamente à sua pessoa. Ou seja, mais um encargo que a mulher ainda tem e que mais uma luta. Mas aqui eu ainda acrescentar é que há também mais mulheres a criticar as próprias mulheres, mas de uma forma muito preconceituosa, de uma forma muito vil. Comum, porque essas mulheres são vítimas da própria educação e do preconceito. É o que temos como resultado de toda essa nossa sociedade. Então é muito comum ouvirmos dizer: mas as mulheres em posição de chefia são muito mais runhas, ou seja, são muito mais más do que os homens. As mulheres são muito menos empáticas com os problemas das mulheres, parece até que nunca teve filho, parece até que nunca teve uma dor menstrual, parece até que e tratam as mulheres com mais maldade, entre aspas, do que os próprios homens. Os homens são mais compreensivos, mas é exatamente para completar o que estava a dizer. Somos frutos dessa própria sociedade em que nos incute que, se tomarmos uma posição de liderança, uma posição de chefia, nós temos que atuar como os homens atuam, nós temos que nos masculinizar, temos que ser machos para sermos respeitadas. Não, também é uma mulher, por isso é que acontece isso, por isso é que acontece aquilo, é por isso que estamos como estamos. Mas a partir do momento que tomamos atitudes e a partir do momento que nos posicionamos como se homens fôssemos, mas com a roupagem de mulher, agora sim, esta sim é uma mulher, viu como é que é uma mulher ali? Esta sim é uma mulher. É exatamente aquilo que a sociedade e todo esse entorno que nós temos, da nossa formação, da nossa forma de sermos educadas e dos meninos como são educados também, é que acaba por nos transformar e começamos a normalizar esse tipo de coisas. Dizer: não, eu não apoio só porque é mulher, porque é que eu tenho que apoiar só porque é mulher? E voltamos à questão da representatividade. Quer dizer então que os homens que estão lá não pensam pelas mulheres? Quer dizer que os homens que estão lá não vão decidir ou não vão criar políticas ou medidas para as mulheres? Vão sim, mas evidentemente voltamos à conversa. Na reunião que temos ali, estamos a pensar numa lógica masculina, que quando entra uma mulher e realmente esta mulher se assume como mulher, contribuir para a tomada de decisão numa lógica de como mulher, as coisas são diferentes. Começamos a ver a diferença das medidas e começamos a ver a diferença das ações. Por isso, eu penso que o trabalho ainda é muito mais longo, é muito mais... Um exemplo, desculpa-me interromper, Helena, mas pegaste numa situação que é importante referir, que mulheres, quando chegam a lugares de direção, atuam como se fossem homens, inclusive prescindindo de direitos que nós levamos anos e anos a lutar por eles. Eu lembro-me numa situação em que uma mulher política se vangloriava de só ter usufruído
30 dias de licença de parto. E já estava no comando e que todas tinham que fazer assim também. E eu disse, mas que péssimo exemplo. Se nós estamos a lutar, era por 45 dias, portanto na altura eram 45 dias que se tinha, e agora chegamos aos 90 dias. Aos 90 dias, é porque é necessário, não é porque é frescura de mulher, não, é porque realmente é necessário. E então, se eu estou num cargo de direção, sou a chefe, eu não posso abrir mão deste direito porque estou a dar um exemplo negativo. Estou a dizer às mulheres que não conseguem fazer o sacrifício de faltar logo nos 30 dias que são incompetentes. Ou que são menos. Portanto, as mulheres que estão nos cargos de liderança também têm uma dupla responsabilidade de ser firmes na defesa dos direitos. E a defesa dos direitos não se faz muitas vezes só nos discursos, faz-se a maior parte das vezes nas atitudes. E vi há uns tempos atrás, e apreciei, um primeiro-ministro, já não me lembro de que país é que era, que ia suspender as suas funções de primeiro-ministro para gozar a sua licença de paternidade. Era primeiro-ministro e ia suspender para gozar a licença de paternidade. Eu disse, tem de ser assim, porque nós temos que mostrar que o que se está a lutar é porque é necessário. Ninguém quer 90 dias para prejudicar a empresa ou para prejudicar a produtividade do país. É porque é necessário. É necessário para a mãe, é necessário para a criança. E, portanto, quando dizemos 30 dias eu já estava a trabalhar, não é? Como se as outras mulheres fossem todas umas incompetentes. Preguiçosas. Todos os meses vêm com a chatice de dores, toma um comprimido. Há dores que mesmo com o comprimido não passam. Eu queria pegar nisto e relacionar com o Código de Trabalho. Helena Ferreira, sempre que ela tem a oportunidade, bate nessa tecla de prevenção contra assédios por via legal, Código de Trabalho. Eu não sei se já é suficiente, mas em alguns países como Espanha, a mulher já tem a possibilidade, uma vez por mês, de justificar, não sei se é 3 dias, por causa das tais dores menstruais, e não tem nem levar papel médico, nem dar satisfação a ninguém. Uma vez por mês tem essa possibilidade. Será que é possível aqui também em Cabo Verde, pela via da revisão do Código de Trabalho, resolver esse problema? E há mulheres que vão... Em Espanha não é sem justificação. Há todo um procedimento médico que demonstra que a mulher tem esse problema, e uma vez demonstrado, não tem todos os meses de demonstrar. Não é assim, eu chego hoje e digo, estou ou não vou trabalhar, estou com dores menstruais. O procedimento... Mas demonstra uma vez. Médica, há uma demonstração médica, há todo um procedimento. Mas faz isso uma única vez, não tem que mensalmente estar a... Porque é uma situação que se repete sempre, portanto, e é comprovada. Há um procedimento. Eu tive o cuidado de ir ver, porque quando se começou também aqui a falar nisto e a brincar-se com esta situação, há um procedimento. A coisa mais terrível que nós que defendemos, as feministas que defendemos os direitos das mulheres, é permitir que se pense que usamos todos os pretextos para nos desresponsabilizarmos. Os procedimentos não são esses. Existem procedimentos que se cumpram, mas que não se deixe de ter em consideração que esta é uma situação que existe. Era neste ponto que eu queria tocar, é o reconhecer da situação, porque se a Espanha reconhece que existe essa situação e abre todo um processo para que a situação seja legalmente reconhecida, há uma valorização. O que eu estava a querer dizer é que a mulher não tem que ir mensalmente a um médico ter aquele papel. Por isso é que eu estou a dizer, o que se fez legalmente, nós podemos analisar e ver, esta situação, ela ocorre desta forma. Para ser justificada, vamos fazer assim. Portanto,
cria-se um dispositivo legal para justificar. Se em Cabo Verde considerarmos que vai ser todos os meses a mulher tem que apresentar o justificativo, nós precisamos aprofundar o assunto, mas primeiro temos que reconhecer que a situação é natural, ela existe. Porque o que acontece é que, ao falar deste tema, lá vem as mulheres de novo, agora é menstruação, outro dia era licença de maternidade, agora vem com o tema menstruação. O que é que essas mulheres querem? O passo primeiro é reconhecer que existe essa situação, é uma condição natural das mulheres e que há mulheres que sofrem com isto. E não é frescura, como bem disse a doutora Lígia, não é frescura, é uma situação que ocorre. Agora, como é que nós vamos depois justificar isso no Código Laboral, por exemplo? Quais são os mecanismos que nós vamos adotar para justificar as faltas, para fazer todo esse procedimento, é outra história. Mas o primeiro passo é reconhecer e a sociedade perceber que isto existe, porque eu lembro-me, no liceu, eu tinha colegas que não iam faltavam sempre um dia no mês ou 2 dias no mês, e a conversa era: essa mulher mofina, as meninas de hoje em dia já não aguentam dores, já não aguentam isso. Como se a mulher tivesse que, por ela ser mulher, ela tem que ter esta capacidade de aguentar. Ela tem que aguentar, ela tem que ser forte, ela tem que suportar tudo aquilo. Mas por isso é que eu digo, o primeiro passo é reconhecer que esta é uma condição natural, que pode ocorrer com mulheres, pode não ocorrer com outras mulheres, e isto acontece, e está tudo bem. Eu posso ter, a doutora Lígia não tem, assim como a menopausa também. Os sintomas que a menopausa traz são sintomas, mas nem todas as mulheres passam por todos aqueles sintomas. Assim como nós, quando tomamos um medicamento, temos ali efeitos colaterais, mas não significa que toda a gente reage da mesma forma ao medicamento. Portanto, discutir este assunto, eu não acho que seja uma discussão ligeira, uma discussão a chegar ao ponto de ser mais um tema de frescura, de leviandade das mulheres. Não é, mas é também poder trazer o assunto de uma forma crítica, numa lógica crítica, mas também trazer soluções que são práticas, que a gente consegue equilibrar tanto o interesse do empregador, mas também da própria trabalhadora, da mulher trabalhadora. Esses episódios não levam a mulher ser segregada no acesso ao trabalho. Suponhamos, há um concurso que é lançado, concorrem homens e mulheres. Mas aí tu terias que dizer, no início, é a mesma coisa da gravidez. Eu não posso ser questionada se eu estou grávida ou não estou grávida, não posso ser questionada se eu tenho uma doença SIDA ou não tenho uma doença SIDA. Quer dizer, então na entrevista, a senhora tem dores menstruais? Mas e há casos? Então, não, mas e a lei protege para que essa discriminação não exista. É verdade, mas aqui temos que ser realistas. É verdade que na contratação entre homem e mulher, com as mesmas equivalências profissionais, há sempre este pensamento em quem contrata. Se contratarmos o homem, tem 16 dias de licença de paternidade, né? A mulher tem 90 dias. Mas ainda tem o PMI para ir. Isto existe, este problema. Agora, por isso é que existe a lei para tentar de alguma forma minimizar essas situações, e depois também exige da parte da mulher, não é? Uma demonstração da sua utilidade máxima no trabalho. Que isto não condiciona. E que isto não condiciona. E existe uma coisa que eu tenho dito sempre. Há também responsabilidade da mulher. Ou seja, o planeamento familiar deve ser feito. Não é justo, não é justificável que se faça uma formação, uma empresa faz uma formação, investe na formação de uma mulher e logo a seguir, e ela aceita essa formação e ela candidata-se para essa formação e faz, e depois logo a seguir engravida.
Engravida e fica toda aquela formação que a empresa fez, ela não vai poder utilizar esta trabalhadora porque ela engravidou e depois entrou em licença de parto. Isso. Tem de haver uma responsabilização. Eu como profissional, eu tenho que decidir. Mas eu penso que o buraco é muito mais a fundo, porque neste ponto já, volta a penalizar as mulheres. Porque vamos perguntar, e se for uma mulher que está tendo dificuldade em engravidar e que conseguiu... E devemos condenar. E se for uma mulher... Ocasionalmente naquela altura. Não estou a dizer que devemos condenar todas. O que eu estou a dizer é que há que ter uma responsabilização. Não é? Eu, quando me candidato a um determinado cargo, eu também tenho de perceber, tenho de saber quais são as minhas prioridades. Eu, por exemplo, o meu exemplo vale para mim. Nestas coisas, cada caso é um caso diferente. Eu tive imensa dificuldade em engravidar. Quando se proporcionou a possibilidade de fazer um tratamento, eu organizei a minha vida profissional toda para estar 1 ano sem trabalhar. Porquê? Porque eu sabia que eu não podia... Tem condições materiais... Eu trabalhei para isto. Tem condições, mas uma empregada doméstica, uma mulher que é contratada pela CVT, uma professora... Porque eu me lembro de, há 20 e tal anos atrás, um delegado de educação a gritar no encontro a nível do município com professoras, dizendo: nós amanhã meses de trabalho, nós está pronto no trabalho, nós está prenha no primeiro mês, agora alguém fica com problema que sabe que... Sim, isso essa é a posição do delegado. Sim, mas isso é uma idiotice no ramo que é dos professores. Nós sabemos que os professores não têm esta liberdade. Eu não posso pedir a um professor, uma professora, não é? Que é professora a vida toda, que na vida toda não engravide. Não, eu estou a falar de situações em que a mulher tem a capacidade de fazer esse controle e que o deve fazer. Agora, eu não posso pedir, uma professora entra como professora precisamente na idade fértil, né? Aos 23 anos, na idade fértil. Tem férias apenas aquele período de férias. Sim. Não vou dizer, durante toda a carreira dela não vai engravidar. Eu estou a falar de situações e que existem muitas em que assumo um determinado cargo. Fiz formação, depois disso vou voltar a... Porque isso é aquilo que chamamos de teto de cristal. E o tal teto de vidro que tem impossibilitado as mulheres de ascender em posições dentro das empresas e instituições. E a própria mulher é dizer: eu não contratei mulheres pelo facto de serem mulheres. Mas Paulina, aqui nós vamos até contrassenso com a própria realidade de Cabo Verde. Cabo Verde é um país jovem. Está todo mundo em idade fértil e a maior parte das pessoas têm um relacionamento, estão casadas, foram viver juntas, são jovens e estão a constituir família. Eu entendo o lado da doutora Lígia quando diz que é preciso se organizar, é preciso... há sempre uma possibilidade de uma responsabilidade. Eu penso que o que não se quer aqui é que tudo isso vem a traduzir em artifícios para demonstrar que a mulher é irresponsável. Ela agora tem licença maternidade, tem licença menstruação, tem licença para cuidar do filho, tem licença para aquilo e para aquilo outro, e isto surge agora como um outro fator de mulher é tudo irresponsável. A mulher tem muitas coisas para não trabalhar, a mulher tem muitas coisas para não fazer isto. Não é isso. Isso é tudo, devemos entender isto como estamos a criar condições para a mulher poder, sendo mulher, mas também ser uma boa profissional, candidatar-se ao que quer que seja, entrar na vida política, na vida profissional,
construir a sua carreira. Mas a minha questão mas aí eu continuo. Não há como. Por exemplo, eu já estive numa empresa que, numa determinada, a senhora era a chefe e dizia assim: ai, eu agora já não sei o que é que eu faço. Eu tenho uma empresa, a maior parte é tudo mulher. Vocês não engravidem todas ao mesmo tempo, senão a empresa fecha. São questões muito complexas. Mas imagina, todas nós com 26 anos, 27 anos. Mas veja, se eu não respeitasse o princípio da paridade, não tinha só mulheres, era mulheres e homens. Eu estou a trazer essa questão por quê? Porque eu tenho e recebido vários casos e no processo de conversa reflexiva sobre casal e família, de mulheres que, ok, e eu já fiz o estudo, já fiz a minha carreira, aos 30 e eu preciso ter filhos. Mas às vezes já está. Ou mulher que já tem um filho, agora já estou a chegar a 35, preciso ter um segundo filho. Claro. E é o meu tempo, o meu relógio biológico. Não então, agora, eu fui convidada para fazer uma formação e será que não devo aceitar essa formação porque provavelmente eu estou à procura de uma gravidez? Ou são várias questões. Mas a questão aí é que nós estamos a falar de responsabilidade. Ela terá capacidade de olhar para a formação e de ver se esta é uma formação que faço agora e posso sempre usar na empresa, ou é uma informação que a empresa está a fazer necessariamente para depois a seguir eu cumprir determinadas funções, e que se eu, neste meu plano de engravidar, eu engravidar, aquela formação tornou-se inútil para a empresa. Naquele momento. Naquele momento. Portanto, é esta avaliação das situações, a responsabilização. Muito bem. E nós, mulheres, somos capazes de fazer estas análises. Como dá o exemplo de uma varredeira, de uma empregada de serviços gerais, não sei o quê. A empresa pode substituir sem prejuízo. Sim. É diferente. Aí não podemos, não devemos dizer mas ficou grávida, é uma inconsciente. Não é uma inconsciente nada, porque o trabalho que eu faço, a empresa rapidamente substitui. Quem vai pagar é um INPS? A empresa substitui por outro. O que estou a dizer é a um nível muito superior. Imaginemos que eu estou na NASA a programar para ir numa nave espacial. Eu sei que há esta programação, eu não posso engravidar porque eu estou a ser preparada para ir nesta nave espacial. Então eu tenho que ter esta responsabilização. Percebe? Eu agradeço aos três. E as perguntas não apareceram? As perguntas do público. Não. Hoje não tivemos toticoia, banina. Nós somos tão consensuais que os nossos ouvintes da rádio concordam plenamente. Esse conjunto de situações que identificaram talvez é que está a perturbar a participação da mulher, não é? Porque são vários questionamentos que identificaram a nível da educação, a nível das empresas, mas eu recebi uma mensagem de uma pessoa que acompanha sempre o programa a dizer: as cólicas menstruais são equivalentes à dor que um homem sente num ataque cardíaco. Só para ver, só para ver a gravidade da questão. Lígia Fonseca, Helena Ferreira, eu sei que tem um programa no dia 3, não é? Um projeto novo que vai lançar, não é? E Paulino Vaz Muniz, agradecimentos aos três por estarem aqui connosco. A Raio X regressa no próximo sábado, ainda dentro dos 16 dias de ativismo. Não se esqueça que temos encontro marcado segunda-feira às 7 no Primeiro Jornal. Bom fim de semana. Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia.
sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista.